Olá pessoal, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida e sobre toda a tua casa, amém? E o tema da mensagem de hoje é Olhando para Deus. Nós vamos começar a mensagem lendo aqui no livro do profeta Isaías, do capítulo 45, no versículo 22. Se você puder, acompanhe aí comigo. Está escrito o seguinte: Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Nessa passagem bíblica, relata um convite do próprio Deus nos chamando para olhar para Ele. E por que devemos olhar para Deus? A resposta é dada pelo próprio Deus no mesmo versículo, porque assim sereis salvos. Então, olhar para Deus nos leva à salvação. E quem não quer ser salvo, não é verdade? Agora a pergunta é: como nós sabemos que estamos olhando para Deus? Será que para olhar para Deus eu preciso vê-lo, assim como você está aí me vendo, assim como você está vendo a pessoa que está do seu lado? E a resposta é óbvia: claro que não. Homem nenhum, mulher nenhuma, ser humano nenhum pode ver a Deus, pois se fosse assim nós seríamos consumidos devido à sua santidade, porque somos pecadores e meros mortais. A Bíblia fala que o homem que chegou mais próximo de ver a Deus foi Moisés, que o viu pelas costas. E mesmo vendo as costas de Deus, a glória do Senhor era tão grande que Moisés sentiu a sua carne toda estremecendo no seu corpo. Imagina se ele, eu ou você visse ao Senhor face a face, né? Nesse estágio que nós estamos, com esse corpo mortal que nós estamos, com os nossos pecados, porque todos somos pecadores, lógico que seríamos consumidos. Então, se eu preciso olhar para Deus para ser salvo, e olhar para Deus, não vendo Deus como você está me vendo, como eu estou vendo a pessoa do meu lado, como é que eu posso entender isso? Às vezes pode gerar um pouco de confusão, nós vamos estar falando um pouquinho, né, exatamente sobre isso. Primeiro, eu gostaria que você soubesse que existem dois tipos de visão que a Bíblia relata, né, que nós conhecemos. A primeira é a visão física e a segunda é a visão espiritual. E existe uma diferença entre ambas. A visão física é exatamente essa visão com a qual você está me vendo, com a qual eu estou vendo essa Bíblia, com a qual eu estou olhando para esse celular. Essa é a visão física, e com essa visão eu ainda não posso ver a Deus como foi dito, certo? E a visão espiritual? A visão espiritual que a Bíblia relata é exatamente você ver pela fé, né? Quando nós temos uma visão espiritual, nós vemos algo que ninguém vê, nós cremos em algo que ninguém crê, nós podemos ver a existência de algo que ainda não existe, mas que temos a certeza que existe, porque o Senhor ele nos prometeu e nós cremos que o Senhor trará sobre as nossas vidas. Então a visão espiritual, ela está muito ligada pela fé, né? Está muito ligada à fé. E existe um versículo bíblico em que o Senhor ele relata esse tipo de visão espiritual, que é a visão que nós não conhecemos. E olhando aqui na Bíblia, nós vamos ver Nós podemos ver lá no livro de João, no capítulo 39, que Jesus diz o seguinte: Eu vim a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Como assim? O que Jesus estava dizendo com isso? Naquela época que Jesus estava pregando, existiam os fariseus, que eram homens da lei, homens que conheciam a Torá, que é a palavra de Deus, mas que eram homens cegos, homens que viam com os olhos que eu e você estamos vendo esse vídeo, mas que não tinham a visão espiritual. Então Jesus estava dizendo, eles achavam que viam, mas eram cegos. Enquanto que naquela época, Jesus ele havia curado um cego, que além de dar visão física a esse cego naquele momento teve também o perdão dos seus pecados, ele adquiriu também ali uma visão espiritual para reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Então aquele que achavam que não viam, por ter os seus olhos carnais cegos, estava vendo com a visão espiritual que aqueles que viam com os olhos físicos eram os verdadeiros cegos.
Então veja aí a diferença, né, da visão física para a visão espiritual, que a visão espiritual ela realmente existe e ela leva à salvação. Mas como é que eu posso fazer, como é que você pode fazer para a gente adquirir essa visão espiritual, né? Para que a gente não seja enganado, para que a gente, assim como aqueles fariseus, não achemos que vemos quando na realidade estamos cegos. Na verdade, não existe uma receita de bolo, não existe uma regra, né, para que você venha adquirir uma visão espiritual, até mesmo porque cada pessoa tem um seu particular com Deus. E a cada um é dado da maneira como você mais busca, da maneira que o Senhor sabe que você mais necessita, da maneira que o Senhor sabe que lhe dando você vai poder usar, você vai poder administrar. Porque também não adianta o Senhor ele te dar 10 talentos se você só pode administrar 5. Mas aí existem algumas coisas que eu posso te falar aqui que podem estar te ajudando para que você venha ter a sua visão espiritual cada dia mais aberta. E a primeira delas é: ore. A verdade é que quando nós oramos, a nossa visão espiritual ela se abre. Lá no livro de 2 Reis, no capítulo 6, do verso 16 ao 17, a Bíblia relata que o profeta Eliseu, ele orou ao Senhor para que Deus abrisse os olhos, né, ali do seu moço, do seu aprendiz, que andava com ele, porque em um momento de guerra, em um momento onde um grande exército vieram contra eles para atacá-lo, aquele jovem que estava com o profeta sentiu muito medo de que ali ele fosse morto, de que ali ele fosse ferido. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja, né, que quem está conosco é bem maior do que esses que vêm contra nós. E naquele momento, por conta da oração de Eliseu, o Senhor ele abriu os olhos daquele moço e ele viu um grande exército espiritual que estava ali com ele, que estava ali com Eliseu, e que esse exército era bem maior do que aquele exército terreno que vinha contra eles. Então, a oração ela tem um grande poder de estar abrindo os nossos olhos espirituais para que nós vejamos aquilo que com os nossos olhos carnais nós não podemos ver. E a segunda coisa que eu posso te dizer é olhar para Deus através das escrituras sagradas. Quando você medita na palavra, né, você está vendo o próprio Deus, você está ouvindo o próprio Deus falar com você. Então, naquele momento que você medita na palavra, você consegue fazer uma reflexão sobre você mesmo, sobre os seus erros, você busca melhorar, você busca obedecer a palavra, e obedecendo a palavra você está obedecendo o próprio Deus, e com isso, consequentemente, você vai te levando para mais perto de Deus, e quanto mais perto de Deus você está, mais a tua visão espiritual ela vai se abrindo. A terceira coisa que eu posso te falar: você perseverar nas aflições. Veja aqui comigo o que está escrito no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 5. Diz o seguinte, Jó falando para Deus: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Nesse momento, Jó tinha passado pela maior luta que um ser humano já passou na vida. Jó havia perdido todos os seus bens, havia perdido seus filhos, havia perdido sua saúde, a sua esposa já havia o desprezado, os seus amigos não o compreendiam, né? Achava que Jó estava em pecado, que Jó estava padecendo porque ele realmente merecia, ele fez alguma coisa contra Deus. E naquele momento, sozinho, Jó continuou crendo, continuou perseverando no Senhor. Ele não desistiu de adorar a Deus, ele não desistiu de acreditar no poder de Deus. Isso fez com que Deus restaurasse completamente a sua vida. E Jó, nesse momento, teve uma compreensão tão grande de quem era Deus, que ele disse: Senhor, eu te conheci de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Não era que ele estivesse vendo a Deus como você está me vendo nesse vídeo, mas ele estava tão próximo de Deus, ele conseguiu ter uma compreensão tão grande de Deus depois de receber vitória naquela luta, que praticamente ele estava vendo o próprio Deus pelos olhos da fé. Então, você perseverar nas lutas, isso vai te levar para uma compreensão de Deus, né, que vai além do que a mente humana pode imaginar. E isso, consequentemente, vai fazer com que você esteja tão perto do Senhor que você consiga vê-lo pelos olhos da própria fé. E a quarta coisa, manter o seu coração puro. Lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 8, está escrito o seguinte:
Bem-aventurado os puros de coração, pois eles verão a Deus. Afaste do seu coração tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que traz confusão, toda mentira, tudo aquilo que traz contenda, que traz brigas, discórdia, tudo aquilo que traz falsidade, porque mantendo o seu coração puro, você você vai ser um exemplo de fé. O Senhor, ele vai a cada dia mais estar perto de você e você vai poder ver a Deus, né? Tanto ver a Deus com esses teus olhos hoje espirituais, com ver a Deus pela fé, como um dia você poderá vê-lo também face a face. Pois essa é uma promessa do Senhor para as nossas vidas, que aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que forem salvos, um dia verão a Deus face a face. Nós veremos a Deus com esses mesmos olhos que você está olhando para mim e que eu estou olhando para essa Bíblia, quando tivermos os nossos corpos totalmente transformados. Então, meu amado, minha amada, você que está vendo esse vídeo, eu espero que a cada dia você deseje mais ver o Senhor, você deseje mais olhar para Ele. Porque quando nós olhamos para Deus, nós somos fortalecidos. Quando nós não estamos olhando para o Senhor, nós podemos até achar que estamos fortes, mas na verdade nós estamos fracos. Quando nós não olhamos para Ele, nós nos distanciamos dele, nos distanciamos de sua verdade, nos distanciamos de sua palavra. E quando nós estamos olhando para o Senhor, se vier uma luta de repente, uma tribulação, uma grande turbulência na nossa vida, nós vamos nos desmoronar, nos desestruturar completamente. Porque somente olhando para o Senhor nós conseguimos estar fortes, nós conseguimos estar de pé. Então, o que eu mais quero, sabe, é que neste momento, seja manhã, tarde ou noite, o momento que você esteja vendo esse vídeo, que você ouça o próprio convite do Senhor para a tua vida. Olhe para mim. Olhe para mim, olhando para mim você vai ser salvo. Olhando para mim você estará forte. Olhando para mim você estará de pé, independente do que você estiver enfrentando, independente do que você estiver passando. Olhe para mim e você terá vitória e grandes coisas o Senhor, Ele trará sobre a tua vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o teu like, compartilha essa mensagem para que muitas vidas possam estar ouvindo a palavra do Senhor. Um beijo, que Deus abençoe a tua vida e toda a tua casa.